A caça. Você sabe como é. O predador fica com fome. O predador persegue a presa. O predador mata a presa. Certo? Errado. Às vezes, a presa reage. Membros do grupo entram em cena. Erros enormes aos montes. Mas o caçador que presta atenção a todos os desastres sobrevive. Agora, 3 grandes predadores vão nos mostrar o que é preciso para ganhar a caça mortal. A fértil savana da África é o território de caça dessa leoa. Ela é a caçadora mais bem-sucedida da alcateia. Uma matadora ágil com alta capacidade de concentração e um histórico incrível. Os filhotes podem ser como ela um dia, mas agora eles têm 1 em 5 chances de sobrevivência. Mas ela pode melhorar essa probabilidade caçando com eficiência. Ela é muito ocupada. Os filhotes acabaram de começar a comer carne e os apetites estão aumentando. Com a ajuda da direção do vento, a leoa pode detectar o cheiro da presa. Hoje, ela segue seu olfato até um bando de javalis a poucos metros. É mais um lanche do que uma refeição, mas ela é uma caçadora oportunista e eles ainda não sentiram seu cheiro. Ela tem o cuidado de ficar a favor do vento e até contrai as orelhas e abaixa a cabeça para parecer menor. Ela se camufla no meio do mato, se esgueirando para mais perto, antes de começar a corrida. O javali está de costas para a leoa, que está em uma boa posição de ataque. Ela não consegue acompanhar. Outras leoas da alcateia tentam ajudar, mas terminam desorientadas, observando pelas laterais. Porém, nem tudo está perdido. Um javali filhote é separado da mãe. Um belo lanche para os filhotes e do tamanho certo para eles praticarem. Mas os javalis têm coragem. Esse filhotinho também morde. Um momento de distração e ele consegue fugir. É um fracasso. O que aconteceu? Alguma delas é a culpada dessa falha? Primeiro, a espreita. As leoas são feitas para correr, não para resistir. Elas podem chegar a 60 km por hora, mas só por 90 metros. O objetivo é espreitar o mais perto possível do alvo para fazer a corrida final, sem ser percebida. Mas a leoa fica sem cobertura no capim mais curto e o truque da camuflagem se perde. O javali a localizou e teve vantagem na fuga. Eles podem parecer gordos demais para correr, mas alcançam impressionantes 48 km por hora, saindo da área de perigo. Eles ficaram bem longe do alcance dela, a 182 metros. As outras leoas ficaram confusas demais para agir. O único javali que conseguiram pegar as superou pela esperteza. Uma ótima defesa. Os felinos não ganharam nada além de uma estratégia descuidada e um trabalho fraco em equipe. Com a preciosa energia desperdiçada em uma caçada em vão, eles precisam apertar o passo. Se os adultos não comerem, os filhotes não comem. Eles vão enfraquecer e se tornar alvo de outros predadores. A leoa e o resto do grupo se reúnem. Búfalos.
Um desses animais com chifres é muito mais difícil de capturar do que um javali. Mas a fome as leva adiante. Dessa vez, a caçadora-chefe opta por uma tentativa solo. Ela não quer que ninguém estrague seu plano. Isso permite que ela se aproxime muito mais. Omoplatas fortes e flexíveis possibilitam que a leoa fique abaixada e mantenha a cabeça parada durante a aproximação. Um búfalo adulto é inatingível para uma única leoa, mas ela é uma estrategista. Um filhote está dentro do seu limite de alcance. As garras da leoa são retráteis e se mantêm afiadas em um invólucro protetor. Ao se lançar sobre a presa, ela expõe garras de 4 centímetros e as crava na carne, como ganchos. A leoa se aproxima da presa, mas então o plano se volta contra ela. Todo filhote de búfalo anda com um guarda-costas, a mãe. E todo leão a teme. Porque os búfalos são a manada mais cruel de herbívoros da savana. Eles são famosos matadores de leões. Um arqui-inimigo de 450 quilos. É outro fracasso. O alvo escolhido pela leoa era perfeito. Dessa vez a grama ofereceu uma boa cobertura e ela foi capaz de atacar as costas do filhote agressivamente. A única coisa que a leoa não previu foi a ira da mãe protetora. E nenhuma estratégia ou planejamento poderia ter evitado esse obstáculo. Ninguém mexe com uma mãe. A leoa sabe que o ato solitário foi ambicioso. Ela aprende com o erro e pede reforço. O macho forte seria o aliado perfeito. Mas ele prefere ficar de fora, como os leões sempre fazem. A leoa sabe que ele não tem a agilidade e a energia necessárias para uma emboscada sorrateira, mas ele compensa no tamanho. Ele considera o convite. Com 250 quilos, o leão é grande o suficiente para intimidar a mãe de alguém. Ela tem o apoio do macho e a caça começa. Os leões não têm nenhuma cobertura, então ela vai direto para o seu alvo. Parece que o macho não sabe muito bem o que fazer, mas a dupla tem um plano. Aos poucos, ela cansa o búfalo. E o peso do macho vem a calhar agora. Mas dessa vez não é só a mãe que está a postos. Toda a manada está pronta para a batalha. Os caçadores derrubam o búfalo com habilidade. O macho usa a força e deixa a fêmea livre para atacar a garganta da presa. A leoa tem caninos com mais de 5 centímetros, espaçados perfeitamente para passar por entre as vértebras da presa, partindo sua coluna vertebral. Ou, como com esse búfalo, para apertar a traqueia, sufocando-o até a morte.
plano deles está funcionando e o búfalo está cansado. É difícil se livrar de um leão com mais de 300 quilos. A manada não pretende ficar olhando sem fazer nada. Eles estão reunindo suas próprias tropas. O que é pior do que uma mãe irritada? Muitas mães irritadas. A ligação entre os membros da manada é forte. Quando um cai, a defesa parte para a ofensiva. O leão calcula o risco. Búfalos grandes pesam 680 quilos e têm um bloco maciço de chifres chamado de saliência frontal, que funciona como um ariete. Quanto maior a saliência, mais velho e mais intimidador é o dono. A caçadora desiste. Ela sabe que o único animal morto que vai sair dali será um felino. O macho está faminto e resiste. Mas ele não pode negar o inevitável. É outro fracasso. Os leões não podiam continuar uma emboscada nessa área aberta, então eles optaram por uma caça direta para surpreender a manada. Eles separaram um búfalo do bando com sucesso e usaram suas armas. O macho fez um excelente trabalho de força. Os leões sabiam que uma mãe podia interferir, mas não esperavam um ataque maciço de toda a manada. A estratégia da dupla foi percebida, mas nesse round de caça adulta, a defesa saiu vitoriosa pela intimidação em grupo. Essas leoas não estão correspondendo à sua reputação de matadoras. Elas fracassaram 3 vezes seguidas. Cada uma delas precisa de mais de 4,5 kg de carne por dia para administrar seu sistema predatório. Todas estão famintas e começando a se desesperar. E o desespero atrai a tolice. Elas atacam o crocodilo do Nilo. 360 quilos de carne fresca, mas cobertas de escamas e de uma boca cheia de adagas. Bela tentativa. Elas tiveram sorte de não virar almoço de crocodilo. Quatro a 0. Elas sabem que precisam mudar a estratégia. A primeira mudança: escolher uma presa que não reaja. Os búfalos não são os únicos herbívoros no cardápio. Os gnus estão migrando e entraram no território dos leões. Essas mães não são tão grandes quanto as mães dos búfalos, e qualquer caçador experiente sabe disso. É fast food mesmo. Os leões precisam atacar agora, antes que as manadas vão embora. A caçadora só precisa escolher o alvo certo. Ela volta à tática de emboscada, usando a grama para se aproximar. A leoa pode correr a 60 km por hora por 91 metros, o que significa que ela tem 5,5 segundos para alcançar o alvo. Ela está com tanta fome que quer atacar agora. Se ela não esperar, a emboscada vai se voltar contra ela.
De repente, uma segunda leoa surpreende a manada pela lateral. É agora ou nunca para fazer a caçada perfeita. Elas isolam o alvo. Enquanto as fêmeas distraem os gnus, o macho chega por trás. Ele ensaiou esse plano. Dessa vez, dá certo. Finalmente, os adultos e seus filhotes vão comer. O que tornou essa caçada tão mais bem-sucedida do que o fracasso com o búfalo? Primeiro, o capim era mais alto, fornecendo a cobertura perfeita para a emboscada. As leoas correm com rapidez, mas não alcançam longas distâncias. Chegar perto da zona de abate era fundamental. Essa é a área ao redor da presa. O limite perceptível que um predador precisa atravessar sem ser notado para conseguir alcançar a presa. Nesse caso, 27 metros até o alvo. A primeira leoa sai do esconderijo. A outra caçadora saltou muito cedo, mas na verdade o movimento dela levou a manada para mais perto da primeira caçadora. Depois que as leoas cansaram a presa, o peso e a força incomparável do leão desferiram o golpe final. Mas a tática mais importante pode ter sido evitar as presas que reagem. Não há nada como aprender perdendo. Um gnu pode ter a metade do peso de um búfalo, mas um pouco de comida é melhor do que nada. Uma leoa sozinha tem uma chance em 5 de pegar uma presa. E o índice de sucesso de uma alcateia aumenta em 1/3. O que separa os vencedores dos predadores é como eles lidam com a derrota. Essa alcateia persistiu e agora os filhotes têm uma boa chance de sobreviver. As últimas manadas deixam o território da alcateia. Os gnus seguem as chuvas em constante movimento e o capim fresco que brota após as chuvas. Mas a grama nem sempre é mais verde do outro lado. Logo, eles terão de enfrentar o perigoso rio Mara e o predador que habita suas águas, o crocodilo do Nilo. É o maior crocodilo da África, chegando a medir 6 metros e pesar mais de 1 tonelada. O crocodilo é um predador que sabe aguardar, alcançando uma velocidade incrível, segundos antes de matar. Ele é menos conhecido por seus erros épicos. O rio está calmo, mas os crocodilos sabem que milhões de gnus e milhares de zebras logo terão que atravessá-lo. Entre as migrações, eles sobrevivem com muito pouco, às vezes só de pequenos peixes e da gordura armazenada em suas caudas. Durante os meses mais secos do inverno, eles entram em um período de hibernação, quando seus metabolismos chegam quase a parar. Mas o verão chegou e o calor de 32 graus desperta sua fome. Se eles não pegarem pelo menos uma presa durante a travessia anual, não vão sobreviver mais um ano. Os gnus e as zebras ainda estão bem longe. Mas os búfalos chegaram agora. Os crocodilos estão loucos para comer carne. Um crocodilo fêmea se posiciona a 90 centímetros da presa, sem ser notada. Ela é como um submarino espião, olhos e ouvidos expostos para observar, enquanto o resto do corpo se esconde debaixo da água. Para o búfalo, ela parece ser um tronco flutuando. Mas esse tronco tem dentes.
Em 9 meses, essa é a primeira vez que esse crocodilo prova carne vermelha. Mas o búfalo não vai ficar para o almoço. É um fracasso. O que deu errado? Ela ficou a 90 centímetros do seu alvo sem incidentes, expondo apenas seus olhos, orelhas e focinho. A visão binocular permitiu que ela julgasse a distância entre suas mandíbulas e a presa. O salto vertical foi rápido, 1/4 de segundo para se lançar a 3 metros. A mordida do crocodilo é sua única arma. Se ele não posiciona as mandíbulas no lugar certo, vai perder seu alimento. Seu maior erro foi atacar um animal de 680 quilos. 9 meses sem uma presa decente forçaram a caçadora a morder mais do que podia mastigar. Por sorte, mais carne se aproxima do território dos crocodilos. A chuva traz mais de 1 milhão de gnus para mais perto. Eles migram na busca incansável de solo fértil. Todos os anos eles fazem o mesmo caminho. E todos os anos eles acabam aqui, na parte mais obscura da sua jornada. Eles precisam atravessar para conseguir alimento do outro lado, mas ao fazer isso, se arriscam a mergulhar na direção da morte. Os adultos já fizeram isso antes, eles sabem o que os espera. Milhares de vidas se perderão nessa travessia, mas a maioria vai conseguir. Os crocodilos sentem o movimento da manada que se aproxima. Sensores de pressão em seu couro são mais sensíveis à vibração do que as pontas dos dedos dos seres humanos. Eles se posicionam. É cada um por si, mas todos com o mesmo propósito. A travessia começa com um mergulho corajoso. O crocodilo escolheu uma posição no caminho de uma manada de zebras. Ela planeja uma interceptação. As zebras são nadadoras surpreendentemente fortes. O crocodilo não consegue decidir qual vai atacar. Ela é pisoteada e desce o rio até um alvo diferente. Os gnus. Alguns crocodilos já estão preparados. A presa conhece o perigo. Eles seguem com ousadia, não só em direção aos inimigos, mas por cima deles. A estratégia da manada é atravessar em grandes números e com muita perseverança para superar seus predadores répteis. Parece dar certo. De repente, um alvo mais macio aparece. Esse filhote de zebra nunca atravessou o rio Mara. Sem experiência nem força, ele está totalmente vulnerável. Leva 30 segundos para uma zebra atravessar o rio Mara. O momento mais perigoso da vida desse filhote. O filhote nada o mais rápido que pode até o outro lado do rio. Ele segue diretamente para a armadilha.
Mas esse novato desvia da boca do nosso crocodilo faminto e de mais 2 outros. Até agora, a grande bonança é um grande fracasso para os crocodilos. Como os gnus e as zebras conseguiram escapar das mandíbulas mais poderosas do planeta? Os gnus têm a dinâmica e a adrenalina do seu lado. Eles se movem na direção dos crocodilos, passando pelas laterais, deixando os crocodilos em uma posição desajeitada demais para um ataque ágil. Os olhos dos crocodilos são orientados para a frente. Eles tiveram de mover as cabeças para enxergar as laterais e isso os fez perder tempo. E um casco na cabeça não deve ter ajudado na concentração deles. Os crocodilos foram lentos demais para organizar sua estratégia. E o filhote deve ter tido pura sorte. Mesmo com a fartura dessa migração, esses crocodilos têm uma vida dura. E com todas as tentativas fracassadas, eles perdem uma preciosa energia. O crocodilo está em uma missão desencadeada pela fúria da fome. Dessa vez, ela espera que um animal se afaste da manada. A zebra quase chegou do outro lado. Ela se recupera de um mergulho e está a centímetros da margem. O crocodilo não consegue um bom ângulo, então ele desce o rio, deixando que a corrente leve a presa em sua direção. Músculos poderosos exercem uma força de 2 toneladas, mais forte que um tiranossauro rex. Como uma armadilha para ursos, os dentes cônicos do crocodilo ficam presos em volta da carne da presa. O crocodilo pode comer até metade do peso do seu corpo de uma só vez, e isso equivale a quase 200 quilos de alimento. O formato engenhoso dos dentes serve para agarrar a presa, não para mastigar. É um impasse. O crocodilo não consegue agarrar direito e a zebra não consegue sair do rio. Para a zebra, é uma vitória. Mas para o crocodilo, outra falha épica. Conforme os erros na estratégia do crocodilo ficam aparentes, vemos que ele é muito mais vulnerável do que parece. A grande travessia é a última chance de o crocodilo se alimentar até a migração do próximo ano. É agora ou nunca. Esses são os últimos da manada. O crocodilo está esfomeado, mas não pode deixar que a fome estrague sua precisão. Ele considera todas as variáveis: a velocidade da correnteza, a direção da zebra, e o tamanho do seu alvo. O que ele finalmente fez certo? O crocodilo isolou um alvo jovem e inexperiente.
Como na tentativa anterior perto da margem, ele usou a correnteza a seu favor. Só que dessa vez se posicionou mais perto da margem para poder pegar impulso e se erguer o suficiente para desferir uma mordida, que ao mesmo tempo afogou a sua vítima. A paciência e o planejamento pouparam uma energia preciosa para o ataque final. Foi a receita para um abate sem falhas. Essa zebra vai sustentá-lo por meses. A reputação do crocodilo é a de um matador impecável. A realidade é que 50% de seus ataques são fracassados. Como leão, ele aprende com seus erros e se recupera. Como sua espécie tem feito há milhões de anos. Os sobreviventes sortudos das manadas conseguiram atravessar o rio Mara. Mas agora, eles entraram no território de outro caçador, o guepardo. Esse felino preenche um nicho na savana. Enquanto os leões usam táticas de grupo e os crocodilos a força, a maior habilidade do guepardo é a velocidade. É o mamífero mais veloz do planeta, alcançando 60 km por hora em 3 segundos. A coluna flexível e os membros alongados do guepardo permitem que ele alcance 12 metros em um impulso. E em velocidade total, o felino fica no ar pela maior parte do tempo. A cauda achatada funciona como um leme de um barco e ajuda a equilibrar o corpo do guepardo conforme ele corre. O guepardo pode perder pontos por força e armas, mas quem precisa disso com o motor de uma Ferrari? Um motor rápido precisa de muito combustível. E se esses irmãos não conseguirem uma presa rápido, vão perder sua maior vantagem. Os guepardos machos são felinos participativos. Quando chegam à fase adulta, costumam formar grupos de caça duradouros compostos por irmãos. Uma zebra adulta pode pesar 380 quilos, 8 vezes mais pesada do que um guepardo. O tamanho e a força do guepardo nem se comparam com essa presa. Por isso, um bom trabalho em equipe é crucial. Por sorte, essas zebras estão distraídas. A velocidade pode ser o suficiente hoje. O primeiro irmão guepardo escolheu a sua presa. Um filhote de zebra. A mãe o espanta. O segundo irmão tenta terminar o trabalho do irmão. Ele só consegue manter essa incrível velocidade por mais ou menos 20 segundos. O filhote consegue fugir. Duplo fracasso. Naquele momento, o plano pareceu uma boa ideia. As zebras distraídas deram aos irmãos uma chance de espreitar de perto. Aquele era o lugar perfeito da savana para o primeiro irmão fazer um ataque. E o local aberto permitiu ao guepardo chegar a quase 112 km por hora em apenas 3 segundos.
Mas ele subestimou a capacidade de defesa da mãe. Ela se colocou com sucesso entre o filhote e o potro 2 vezes. O segundo irmão chega correndo, mas o filhote já estava bem longe. As zebras são mais lentas que o guepardo. Elas só conseguem chegar a 65 km por hora, mas sua resistência pode mantê-las à frente do caçador. Enquanto que os guepardos podem correr por apenas 274 metros. No auge da sua velocidade, os guepardos têm apenas 5 segundos para pegar sua presa, senão a corrida se perde. E eles não comem. Os guepardos precisam comer pelo menos a cada 5 dias. Agora, eles estão colaborando, mas logo podem competir por território e fêmeas. A força e a defesa do seu território podem determinar o resultado. Os irmãos passam por uma grande manada de gazelas de Thompson. Mas a quantidade da presa não determina a qualidade da caça. Para um guepardo, a visão é primordial. O olho tem um ângulo de visão amplo, preciso, que pode manter o foco em altas velocidades. O grupo planeja uma emboscada de 2 ângulos. O primeiro irmão começa a correr. Ele persegue a presa bem no caminho do segundo irmão. Mas ela escapa da armadilha. Os zigue-zagues da gazela são uma estratégia adaptada que prejudica a velocidade do guepardo. Outro fracasso. Como eles erraram tanto? A emboscada foi um bom começo. A gazela não notou sua aproximação de imediato. Conforme foi planejado, a gazela correu na direção do segundo caçador. Mas a rapidez com que se desviou do guepardo pegou os caçadores de surpresa. Os guepardos são mais rápidos quando correm em linha reta, mas perdem o dinamismo quando são forçados a virar. Quanto mais longa a perseguição, maior a chance de perder a presa. Se o ritmo deles for interrompido, a incrível velocidade do guepardo não adianta nada. Um irmão decide dispensar o outro, esperando ter mais chance sozinho. Caçar em grupo tem força, mas mais coisas podem dar errado. Em primeiro lugar, ficar perto, senão não pega nada. Ele é breve e preciso. Uma execução perfeita. O que faz essa caçada trabalhar em favor do caçador? Uma espreita silenciosa e uma perseguição impecável colocaram as chances do guepardo no auge. Dessa vez, ele seguiu a gazela sem erro. Mas a vitória foi o guepardo dar uma rasteira na gazela. Os guepardos não têm a força e o tamanho dos seus primos felinos,
Então arranjaram outros meios de derrubar uma presa, como dar uma rasteira nela. Um fim dramático para uma caçada dramática. Ele fez tudo sozinho, o que significa que não precisa compartilhar sua refeição tão suada. Enquanto ele está fazendo um banquete de proteína para um, os outros irmãos mal se aguentam. Talvez devessem tentar caçar sozinhos também. Em vez disso, eles dobram suas forças. Mais 2 machos chegam. Eles não serão ofuscados por seu irmão renegado. Com 4 atacando de ângulos diferentes, eles devem ir para casa de barriga cheia à noite. Um impala solitário. Sem uma manada para ajudar no cuidado com predadores, praticamente já é uma refeição. Mas os irmãos estão dispostos a correr. A primeira corrida os aproxima. Ele cobriu 100 metros em 7 segundos. É mais do que 96 km por hora. Primeiro, bem em cima da presa. Reforços chegam pelos lados. Alguns ansiosos, outros sem pressa. Mesmo sob a força de 4 guepardos, o impala ainda não desistiu. Por fim, o grupo de irmãos triunfa. Um bom estrangulamento conclui a batalha. O que deu certo? Uma espreita de perto, perseguição em alta velocidade e uma pegada forte os colocou na frente. Então, a aproximação. Os 2 últimos parecem lentos, mas na verdade eles distribuem seus movimentos em intervalos calculados, devagar e de forma deliberada, poupando energia para o momento crítico. Sozinhos ou em grupo, esses guepardos se saem muito bem, e quando as fêmeas entrarem em seu território, estarão bem em forma para provar isso. Os guepardos conseguem uma refeição com 2 tentativas. Isso lhes dá a mais alta média de abates de todos os grandes felinos da África. A presa que eles pegam os sustenta até a próxima vez. A presa que foge os ensina a forma de mudar o jogo. Porque o que nasce da derrota é a perseverança, e com ela, a sobrevivência.